E hoje nós vamos continuar, então, a nossa série, na Escola Bíblica Dominical. Nós temos falado aí sobre um assunto que é um assunto extremamente complexo, que é esse assunto da soberania divina e da responsabilidade humana. Nós temos pensado juntos aí sobre como existe essa interação, qual é a dinâmica entre esses dois conceitos. E nós já falamos diversas coisas até aqui. Nós já tivemos 2 aulas a respeito desse tema. Hoje nós encerramos esse assunto, vamos chegar a algumas conclusões. Eu quero, então, antes de nós prosseguirmos e começarmos de fato a olhar o nosso foco hoje, eu quero revisar algumas coisas e alguns conceitos que nós já definimos. Nós falamos, então, na primeira e na segunda aula, nós falamos sobre o que é contradição, paradoxo e mistério, percebendo ali, dentro dessas definições, que a soberania divina não é uma contradição com a responsabilidade humana. Nós falamos sobre o conceito de soberania, entendemos que algo não é, porque é determinado, também não possa ser escolhido, ou seja, essas coisas não estão em contradição. Nós diferenciamos a responsabilidade e a liberdade, defendendo que a responsabilidade humana tem a ver com obrigações e imputabilidade diante de um relacionamento, enquanto a liberdade tem que ser diferenciada de autonomia. Todas essas foram questões que nós já definimos e defendemos nas primeiras aulas. Nós entendemos que a liberdade é agir conforme as inclinações que temos, e aqui eu estou recuperando esses conceitos, por quê? Porque é importante que você tenha esses conceitos para que você entenda aquilo que eu vou propor hoje ainda. Então, revisando, liberdade é agir conforme as inclinações que temos, ainda que essas inclinações sejam determinadas. Isso significa, então, que sermos livres está conectado a sermos agentes pessoais conscientes e não conectado à ausência de causas determinísticas. Nós falamos sobre como esses conceitos se desdobram no Jardim do Éden, nós falamos isso na última aula, onde a queda se encontra ao mesmo tempo como um decreto de Deus e uma escolha livre do homem, estabelecendo claramente que esse decreto de Deus não é mau, ainda que a queda, sim, nós reconheçamos que a queda seja má. Nós entendemos os decretos de Deus e como eles estão operando sobre uma história que gira em torno de Cristo, e dentro desse caminho da história da redenção, esses decretos estão nos levando para a sua consumação, para o ápice dessa comunhão com Ele. E hoje nós veremos então como esses conceitos se desenvolvem dentro aí do cenário da antiga aliança. Então nós vamos falar do mistério da tensão na antiga aliança para nós entendermos como que acontece essa relação. Vamos orar? Então, vamos pedir a Deus que abençoe esse momento, que fale conosco, feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de nós estudarmos a Tua palavra, de nós falarmos das coisas concernentes ao Senhor, ao Teu poder. Pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração sedento pelo conhecimento da Tua palavra, que o Senhor nos ajude, Deus, a encontrar no Senhor a sabedoria que o Senhor tem para nós, e que assim nós possamos entender como que nós devemos viver diante do Senhor, como nós devemos te buscar, como nós devemos responder a essa obra tão maravilhosa de redenção que o Senhor tem operado, Deus, em toda a história da humanidade. Nós louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e pedimos que nos abençoe com entendimento. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, então, como nós já vimos, como o mistério da tensão se revela dentro do contexto do Éden, hoje nós vamos começar pensando a respeito de como o mistério da tensão, ou seja, esses conceitos todos que já desenvolvemos, esses conceitos de soberania, esses conceitos de responsabilidade, como eles se aplicam dentro do escopo, dentro da área, do contexto da antiga aliança. E quando se trata da interação de soberania divina e responsabilidade humana, nós podemos mergulhar em centenas de passagens bíblicas diferentes, onde nós vamos ver esses conceitos emergindo dessas passagens. Porém, considerando que o nosso tempo aqui é limitado e que nós temos que ser sábios na administração dele,
nós vamos observar algumas passagens específicas que estão no contexto, primeiro, da Antiga Aliança, depois vamos observar também na Nova Aliança. E nós vamos entender como que esses conceitos, eles aparecem e são trabalhados ali. É claro que existem, se você já leu as Escrituras, né, passagens que você lê e que essas passagens te geram muitas perguntas. Eu já cheguei a falar um pouco disso na primeira aula. Existem passagens que parecem reduzir as questões a uma responsabilidade humana. Existem passagens que parecem reduzir as questões a uma soberania divina. E como nós entendemos isso? E dentro do escopo da Antiga Aliança, é impossível nós falarmos disso que estamos falando e não tratarmos de alguns textos específicos. E existem duas passagens específicas que se encontram no livro de Gênesis. Você pode até abrir a sua Bíblia se quiser acompanhar a leitura desse texto. A primeira passagem está em Gênesis, capítulo 15. E nós vamos ler 3 versículos no capítulo 15. Do versículo 13 ao versículo 16. Gênesis 15, 13 a 16. Veja o que o Senhor está dizendo lá. Né? Isso aqui é um contexto onde o Senhor está se comunicando com Abraão. Ele vai falar o seguinte: Então o Senhor lhe disse: Fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto de seus pais em paz. Será sepultado em boa velhice. Na 4ª geração voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Esse trecho das Escrituras, então, que nós acabamos de ler, como eu disse, se refere às palavras do Senhor a Abraão. Só que essas palavras estão sendo ditas muito antes do povo de Israel existir como nação. Muito antes de toda essa formação a qual nós carregamos em mente, usualmente quando estamos falando de Israel, existir. E já aqui o Senhor antecipa a Abraão diversas verdades precisas. Ele vai dizer que esse povo será peregrino, que ele será escravo por 400 anos, que ele será liberto pelo Senhor, que ele vai sair da terra com muitas riquezas e que ele voltará à terra na 4ª geração. E o que é isso, senão uma grande expressão de soberania divina, do conhecimento de Deus e, mais do que isso, do governo de Deus sobre a história, que conduz a linha da história de modo que todas essas coisas venham a acontecer, assim como ele profetizou a Abraão décadas, anos antes. Ao mesmo tempo, se nós lemos a história por outra perspectiva, nós vamos ver que enquanto essas coisas estão acontecendo, enquanto nós vemos o povo sendo levado como escravo, enquanto nós vemos o povo saindo da terra como escravo, voltando para a terra de Canaã, enquanto nós vemos o povo levando as riquezas do Egito, enquanto nós vemos essa história se desenvolvendo, nós vemos que o povo é responsabilizado por suas ações, que o povo é reprovado por Deus, que eles são disciplinados como se aquelas ocorrências fossem contingentes e não fossem necessárias. Então a história é a mesma. Mas Deus, de um lado, está decretando e conduzindo para que toda ela aconteça. Do outro lado, quando vemos o desenvolvimento da história, nós vemos um teor forte de responsabilidade, de disciplina de Deus sobre o povo, de condução do povo. E essa mesma dinâmica, ela é uma dinâmica que se repete quando Moisés está perto da sua morte. Em Deuteronômio 31, 16 a 22. Eu não vou ler esse texto por questões de tempo, mas nesse texto, você pode guardá-lo para lê-lo depois, Deuteronômio 31, 16 a 22, Deus prediz a rebelião do povo em detalhes. E ele dá uma canção a Moisés. E quando Deus dá essa canção a Moisés, ele dá essa canção para que ela sirva de testemunho
contra os israelitas. Por quê? Porque os israelitas iriam pecar. Porque eles iam se misturar com práticas idólatras. Porque eles iam sair do caminho que havia sido traçado ou demonstrado por Deus que eles deveriam percorrer. Mas Deus está aqui dando uma canção a Moisés, que seria cantada pelo povo, e essa canção serviria de testemunho contra eles. Então, assim, nós vemos o governo soberano de Deus em sua onisciência e a sua ação de condução na história através de eventos que parecem ser contingentes, mas não são. Nós vamos compreender essa dinâmica com mais detalhes mais tarde nessa mesma aula. Mas agora nós podemos olhar para a segunda passagem de Gênesis, que evidencia o mistério da tensão. Essa passagem, ela é uma das mais importantes para nós compreendermos esse mistério da tensão em determinada medida. E ele consiste na ida de José ao Egito. Então, a narrativa bíblica, ela nos oferece duas perspectivas para nós compreendermos esse contexto da ida de José ao Egito. Por um lado, nós temos a responsabilidade humana. Se você se lembra da história, José, ele é vendido pelos seus irmãos. Por quê? Essa é a grande pergunta. Por que os irmãos de José venderam ele? Você se lembra? Pois é, se nós lermos Atos, olharmos para o que o Estevão está falando, ele vai dizer em Atos 7, 9, os patriarcas invejosos de José venderam-no para ser levado para o Egito, mas Deus estava com ele. Os irmãos de José vendem José por quê? Porque eles eram invejosos. Isso é o que Estevão está falando em Atos. Mas ao mesmo tempo, quando nós lemos Gênesis 45, 7 a 8, nós lemos José dizendo aos seus irmãos o seguinte: Deus me enviou adiante de vocês. Veja que já começou diferente. José está dizendo para os seus irmãos: quem me enviou para cá foi Deus. Deus me enviou adiante de vocês para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra e para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Agora preste atenção no versículo 8. Assim não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus, que fez de mim como que um pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Então, segundo essa passagem, essa segunda passagem que lemos, por que os irmãos de José vendem José? Porque Deus estava enviando José para que o povo fosse preservado. Então aqui nós vemos essa tensão se manifestando nesse contexto da antiga aliança. Qual dessas razões é verdadeira? As duas. Ambas são verdadeiras. Por que que ambas são verdadeiras? Porque elas não são excludentes. Essa pergunta é a mesma pergunta de quando nós começamos a questionar sobre como a soberania e a responsabilidade interagem. Só que agora nós materializamos essa pergunta em uma história concreta, em um evento concreto. Mas que a Bíblia deixa claro para nós que existe essa dinâmica entre esses dois polos. Isso torna os irmãos de José, então, inocentes? O fato de que Deus levou José para lá para preservar o povo, isso torna os irmãos dele inocentes? Claro que não. Eles são responsáveis pelo que fizeram, ainda que estivessem debaixo do que Deus havia decretado. E é o próprio José que esclarece isso, ao dizer o seguinte aos seus irmãos em Gênesis 50, 19 a 20. Veja só. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Então, olhe só essa rede de significados entre soberania e responsabilidade que nós conseguimos compreender com esse exemplo prático da história de José.
Nós já olhamos e vimos que, por um lado, os irmãos são invejosos. E que eles, de acordo com as palavras do próprio José aqui, faziam o quê? O mal. Mas, ao mesmo tempo, o mesmo José diz que foi Deus quem o levou. E que, ao fazer isso, ele estava fazendo o bem. E assim, essa rede de significados desses conceitos começa a ser construída diante de nós. Assim, essa passagem lança enorme luz sobre a dinâmica pela qual a soberania divina e a responsabilidade humana interagem, assegurando-nos de fatos, ainda que não nos fale de como os mecanismos eternos operam nessas circunstâncias. Seguindo, nós vamos entrar em uma parte agora onde pensaremos sobre o conceito de eleição e aliança. Por quê? Porque existe ainda no escopo da antiga aliança um aspecto importante para nós abordarmos, que consiste no seguinte: como devemos entender passagens em que Deus parece condicionar ao povo o cumprimento de promessas? Afinal, são eles ou Deus que determinarão o que acontecerá? E mais uma vez, se você prestou atenção em tudo que eu falei aqui na primeira aula, na segunda aula e até agora, a resposta a essa pergunta é ambos, os dois. Antes mesmo de nós lermos qualquer passagem, no entanto, é importante nós nos lembrarmos de algo que nós falamos no início, que é: a Bíblia não está preocupada em esclarecer mecanismos metafísicos, mas em ordenar obediência sincera. E por isso nós devemos tomar cuidado com as perguntas que nós trazemos para o texto, para que nós não venhamos a fazer perguntas que o texto nunca se propôs e não está se propondo a responder. Dito isso, como nós entendemos textos como esse que refletem uma palavra de Deus ao povo, e vemos em Deuteronômio 30, 19 a 20. Veja só esse texto. Hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida, para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor, seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disto depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida, para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. Deuteronômio 30, 19 a 20 foi o texto que eu li. Então aqui o Senhor parece estabelecer diante do povo de Israel uma condição. Parece que depende deles e do que eles fazem o receber uma recompensa ou receber maldição. E da perspectiva humana, isso é verdade. A bênção e a maldição estão diante deles, e a bênção e maldição estão condicionadas às suas ações. Mas aqui nós precisamos ressaltar uma distinção importante que às vezes nós perdemos, que é a seguinte: eleição e aliança são conceitos diferentes, ainda que exista entre eleição e aliança uma sobreposição. Eles entram em contato, existe uma sobreposição, mas nós não podemos confundir eleição e aliança. A eleição, ela não cai diante da quebra da aliança. A eleição, ela é feita por Deus desde a eternidade, fora do tempo. Com o povo eleito, então Deus estabelece dentro da arena do tempo uma aliança. E é isso que nós vemos no texto de Deuteronômio. Uma aliança está estabelecida com o povo eleito. A aliança, no entanto, está sujeita a quê? A ser quebrada. E é exatamente a consciência da eleição, que é irrevogável, em sua interação com a quebra da aliança, que acaba produzindo outros conceitos,
como, por exemplo, o conceito de remanescente, ou o conceito de renovação da aliança. Está entendendo o que eu estou falando? Desde a eternidade, Deus elege um povo, certo? Com o povo que ele elegeu, que pertence a ele, ele faz uma aliança com esse povo. Essa aliança, ela está prevista a ser quebrada. E nós vamos falar mais sobre isso, eu vou explicar isso. Mas, entenda que é exatamente a possibilidade e fato de que essa aliança é quebrada que gera como consequência, vamos dizer assim, como colateral necessário, o conceito de remanescente. Por quê? Porque eleição não é quebrada. Eleição não muda. É exatamente essa quebra que gera o conceito de renovação dessa aliança. Assim, Carson vai então chamar a nossa atenção para algo interessante, que ele diz, falando assim: a eleição de Israel não perde o efeito com a apostasia da nação, nem com o exílio resultante, pois o conceito do povo de Deus remanescente é muito bem estabelecido. Então veja que Carson está trazendo para nós exatamente essa ideia, de que ainda que haja quebra da aliança, de que ainda que haja uma certa apostasia, ainda assim existe um remanescente. Em que está ancorado esse conceito de remanescente? No fato de que há um povo eleito. Isso ressalta o fato de que, ainda que nós vejamos termos condicionais na aliança que Deus estabelece com o seu povo, esses termos não indicam que a eleição depende deles, mas apontam para a necessidade que eles têm de que Deus trabalhe neles para que eles consigam ser fiéis. Israel, então, é responsável pelo seu pecado, responsável pelo seu exílio, e é livre para isso. Ou seja, o que eu quero dizer, e aqui os seus ouvidos têm que estar treinados diante dos conceitos que nós já discutimos aqui. O que eu quero dizer quando eu digo a você que Israel é livre para isso? Eles agem não de forma impulsionada por uma pressão externa divina que despersonalize as suas ações ou por qualquer outra natureza, mas eles agem de acordo com a sua própria vontade e de acordo com a sua própria natureza quando eles quebram a aliança, e por isso eles a quebram de forma livre. Ainda assim, eles agem de acordo com os decretos de Deus, como nós vimos no texto de Deuteronômio 31, 16 a 18, que eu te disse que antes mesmo que os pecados surgissem, Deus deu uma canção para que servisse de testemunho, porque ele sabia o que o povo iria fazer. E ele não só sabia, mas ele está como um agente condutor desse fio de história. Quando nós vemos Deus estabelecendo condições diante do povo, como a manutenção da terra prometida, e quando nós vemos o povo desobedecendo a Deus, nenhuma dessas circunstâncias escapam do decreto divino que governa a história e nem exime o homem de responsabilidade, já que ele age conforme a sua vontade própria. Veja só, por exemplo, o que nós lemos em Êxodo 9:12. Em Êxodo 9:12 nós vamos ler assim: o Senhor endureceu o coração de Faraó. No mesmo capítulo, nós também lemos no versículo 34. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. Então a mesma ação é colocada aqui sob duas perspectivas. O coração de Faraó está duro. Por quê? Porque Faraó endureceu o seu coração. Por quê? Porque Deus endureceu o coração de Faraó. E mais uma vez, esse é um ponto de contato explícito dentro da história concreta do plano de redenção, que nós encontramos esses dois polos juntos. Há, no entanto, por trás da aliança que condiciona, por exemplo, uma terra ao povo, se eles obedecerem, uma finalidade de se apontar para uma terra ao povo eleito que será dada soberanamente. E aqui você tem que começar a ter uma leitura mais ampla das Escrituras. E entender que quando você vê as condições das promessas,
Por exemplo, Deus não fala com o povo, se vocês me obedecerem, vocês vão receber a terra, se vocês me desobedecerem, vocês vão ser exilados. Inclusive, é isso que aconteceu. Não é? Eles foram exilados. Eles foram tirados da terra deles. Mas você tem que entender que essas promessas e essas dinâmicas de movimento, elas estão dentro de uma superestrutura. Elas estão dentro de uma história por trás da história, onde Deus está conduzindo essas promessas para revelar algo que ele está fazendo para o povo e no povo que ele elegeu. E aí Calvino vai explicar um pouco disso nas suas Institutas. Ele vai dizer assim: quando, portanto, ele adotou Abraão, Isaque e Jacó e seus descendentes na esperança da imortalidade, ele lhes prometeu a terra de Canaã como herança. Não era para ser o objetivo final de sua esperança, mas era para exercê-la e confirmá-la, enquanto a contemplavam na esperança de que a sua verdadeira herança ainda não se manifestasse a eles, e que eles não poderiam ser enganados. Uma promessa maior foi dada, atestando que a terra não era o benefício supremo de Deus. Eu sei que Calvino às vezes pode ser um pouco complicado, então eu vou usar uma citação de um professor meu. Tive várias disciplinas com ele lá nos Estados Unidos. É um teólogo muito relevante hoje, que é o J.V. Fesko. O Fesko ele vai dizer o seguinte, no mesmo tom de Calvino: o propósito desta aliança nacional não era para que Israel ganhasse a terra através de sua obediência, mas sim para que, como nação, eles prenunciassem a pessoa e a obra de Cristo. Então, quando Deus está estabelecendo essas condições e fazendo essas promessas, não é que aquilo era o plano A, e porque ele dá errado, Deus faz um plano B. Quando Deus estabelece aquelas condições e faz aquelas promessas, o que Israel fará já está escrito na história. Já está posto na história. E eles são responsáveis por isso, porque agem livremente, de acordo com a sua intenção, não como ignorantes, e responsabilidade que eles têm diante disso. No entanto, todo esse desenho está sendo pincelado diante de nós para apontar para algo superior àquele estado. E para uma obra que seria feita para além daquela realidade concreta de Israel e relação geográfica com aquele lugar. Em resumo, a desobediência de Israel não frustra, mas cumpre os desígnios de Deus, ao mostrar tipologicamente a necessidade da obra de Cristo. Ao mesmo tempo, Israel é responsável por sua desobediência, que acontece conforme o seu próprio coração obstinado. Então, eles perderam a terra ao violar a aliança, mas Deus soberanamente aponta para uma obra mais profunda que ele está fazendo no povo eleito e que é de acordo com a sua ação soberana, trazendo vida sobre ossos secos. É o que nós vemos em Ezequiel, capítulo 37. Existe esse movimento soberano de Deus. Existe essa palavra de Deus, que é a palavra criadora e sustentadora do universo, e que traz o seu povo à vida. Como funciona então o mecanismo pelo qual Deus soberanamente traz os seus decretos e ao mesmo tempo preserva a liberdade humana? Isso a Bíblia não nos diz. E, portanto, não é da sua conta. É isso. Agora que nós já compreendemos, então, tanto sobre o mistério da atenção no Éden e na antiga aliança, nós precisamos, finalmente, nos voltar para o mistério da atenção na nova aliança. E aqui está a nossa última base, o nosso último capítulo de toda essa série de aulas. Então, já falamos de conceitos, já estabelecemos o que acontece no Éden de acordo com esses conceitos, já estabelecemos o que acontece na antiga aliança de acordo com esses conceitos. Reparem que eu mostrei para vocês exemplos concretos na história e eu mostrei para vocês uma das grandes perguntas que surgem no coração da gente quando a gente começa a entender essas verdades dentro do contexto da antiga aliança, que é: mas por que Deus está falando assim? Por que Deus está falando se vocês obedecerem, vocês vão receber isso, se vocês desobedecerem, vocês vão receber aquilo, como isso funciona? Falamos disso, agora vamos nos concentrar
no mistério da tensão na nova aliança. Para nós entendermos o mistério da tensão entre soberania e responsabilidade na nova aliança, algumas coisas precisam estar claras. A primeira delas é que se você entende a soberania divina como excludente da responsabilidade humana, você está assumindo que se Deus decreta um ato, você não pode livremente escolher o mesmo ato. Quando, na verdade, essas coisas podem, sim, coexistir. Se você ainda não entendeu isso, você vai ter que voltar na primeira aula, ouvir ela de novo, na segunda aula, ouvir ela de novo e ouvir até aqui, quando eu falei nessa aula. Porque eu já expliquei que essas duas verdades podem, e não só podem, mas de fato coexistem. Expliquei de forma conceitual e de forma concreta através de exemplos. O problema é o que as pessoas entendem por livremente. Esse é o problema. Então, voltando à ideia, se você entende que há um problema aqui, que há uma contradição aqui, onde Deus não pode decretar um ato soberanamente e você não pode escolher livremente o mesmo ato, o problema provavelmente está no seu conceito de livremente, do que é uma escolha livre. Uma escolha livre não tem a ver com um agente neutro, mas com um agente que age conforme a sua vontade. Não esqueça isso. A sua vontade, no entanto, não é livre como se fosse neutra e nem livre como se não houvesse restrições a ela, mas é livre enquanto faz aquilo que escolhe dentro dos cenários que estão postos conforme a sua própria natureza. É nesse sentido que é livre. E o problema é que às vezes a gente muda o sentido de livre enquanto nós corremos pela discussão, e por isso as pessoas se confundem. Veja que liberdade nunca significou, né, nesse contexto, nunca significou ausência de restrições. O homem nunca foi livre enquanto ausência de restrições. Sempre houveram restrições, né? Mesmo lá no Éden, já falamos disso. Então, a sua vontade não é livre como se fosse neutra e nem livre como se não houvesse restrições. Mas é livre enquanto faz aquilo que está de acordo com a sua natureza. Nesse sentido, a liberdade pode envolver até mesmo uma situação compulsória. Sim, é isso que eu disse. A liberdade pode até mesmo envolver uma situação compulsória. Ah, mas eu pensei que isso era impossível. Ou é livre ou é compulsório. Mais ou menos. Depende do que você está querendo dizer como livre. Porque se alguém te ameaça, bota uma arma na sua cabeça e fala assim, faça isso ou eu te mato. Né? Vocês estão sentados, se alguém chegar e colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, levanta ou eu te mato. E você se levantar. Essa é uma escolha livre? Sim. É uma escolha livre. Porque é de acordo com a sua vontade, de acordo com a sua natureza. Você fez uma conta racional, ou uma conta emocional, ou uma conta até inconsciente, e chegou à conclusão de que essa era a sua vontade. A sua vontade foi levantar. Então, há um elemento de compulsoriedade, mas também há um elemento de liberdade. Agora vejamos o seguinte, quando um ímpio vive na impiedade, ele o faz conforme a sua natureza se revela em seu cenário. O ímpio não pode agir contra a sua natureza nos cenários que estão postos, a não ser que a sua natureza mude. Mas para que a sua natureza mude, Deus a precisa mudar. O ímpio é, no entanto, responsável por aquilo que ele escolhe. Então pense o seguinte, o ímpio possui atração pela impiedade. E porque o ímpio possui atração pela impiedade, ele sempre escolherá o quê? A impiedade. Mas a impiedade tem como consequência necessária a morte. E por isso ele é livre para escolher a impiedade, já que ele escolhe porque a deseja. Mas ele é escravo dela porque ele não se livrará das consequências da sua presença. Então o ímpio escolhe a impiedade
conforme a sua própria natureza e vontade. E ele é livre nesse sentido. Ele não é livre, porém, de não sofrer as consequências da sua própria impiedade, que por necessidade é a morte. Mas o que isso tem a ver com a nova aliança? A nova aliança nos transiciona de promessas feitas na antiga aliança para a realização dessas promessas. Assim nós vemos que os ímpios recebem a realidade de uma nova natureza em Cristo Jesus. Eles nascem de novo. E isso traz clareza sobre um princípio que já atuava na antiga aliança, que é o princípio de que o justo viverá pela fé. Esse princípio já atuava na antiga aliança. Na antiga aliança, no entanto, apesar do caminho de salvação ser o mesmo, a porção revelada dessa salvação não era a mesma. E a proporção experimentada do reino de Deus também não era a mesma. Através da antiga aliança e das condicionais propostas diante de Israel, por exemplo, em relação à terra, a impiedade do coração humano era revelada pela quebra da aliança. Então Israel desobedece conforme a sua própria natureza. E porque Israel desobedece livremente, ou seja, conforme a sua própria natureza, ele é exilado. Ao mesmo tempo, tudo isso acontece conforme os decretos soberanos de Deus. Por quê? Porque nisso havia um propósito. Então a antiga aliança, em sua constituição e quebra, apontam para a eleição e apontam para a obra de Cristo, aquele que seria o garantidor infalível da aliança. Assim nós vemos que Israel recebe a promessa da terra, do trono, do povo, da vida, e a promessa que Israel recebe do trono, da terra, do povo, da vida, está condicionada à obediência. Mas eles quebram os termos da aliança e eles perdem os seus direitos. Essas promessas, no entanto, estavam em seu lugar para apontar que onde Israel falhou, Cristo não falharia. E é por isso que essas promessas foram dadas. E é por isso que Israel falhou. E a antiga aliança era uma sombra desse plano revelado segundo a eleição, que não muda, que é desde a eternidade. Torna-se importante ressaltar, no entanto, que isso não nos é contado apenas na nova aliança. Isso é consumado na nova aliança. Mas está presente desde o princípio, quando Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente em Gênesis 3,15, todas essas coisas já estão escritas e já estão postas no lugar. Ou quando nós lemos trechos como Jeremias 31 a 33, que vai dizer assim: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, pois eles quebraram a minha aliança, apesar de eu ter sido seu esposo, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei as minhas leis, também em seu coração eu as escreverei, eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Então, por que que Deus firmaria uma aliança com o povo que quebrou a aliança? Porque eles são eleitos. Por isso. Veja, Deus estabeleceu uma aliança com eles. Eles quebraram essa aliança. O que sustenta eles, então, para uma renovação de aliança? A sua eleição. E assim Deus se mostra determinado a dar a eles a terra, a vida, o povo, o trono. Assim Deus lhes garante aquilo que eu vou chamar aqui de uma nova natureza livre. Antes, nós estávamos falando da impiedade. O que talvez nós possamos, em um certo sentido, compreender como a velha natureza livre. Porque em um sentido é livre, ainda que em outro seja escravo, e isso eu já expliquei alguns minutos atrás. Não vou voltar nessa explicação. Mas agora, nós estamos vendo uma nova natureza livre. Não a natureza ímpia, que não pode resistir ao pecado, mas a natureza santa, que toma agora a graça como irresistível. Então, para a velha natureza, que eu chamei em certo sentido de livre, ainda que ela seja escrava em outro sentido, para essa velha natureza,
a impiedade é irresistível. Para a nova natureza livre, a graça é irresistível. Então nós nos deparamos com o maior paradoxo já estabelecido entre soberania e responsabilidade ao presenciar o ato mais cruel e mais bondoso que já houve em toda a criação. E qual é o ato mais cruel e mais bondoso que já houve em toda a criação? A cruz. A cruz é esse ato. A cruz é o pior e mais cruel dia de toda a criação. É o ato mais horrendo e mais terrível que já existiu. E é por isso que a igreja ora em Atos, capítulo 4, e diz: disseste por meio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que se enfurecem os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e as autoridades se juntaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque de fato nesta cidade, Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, se juntaram contra o teu servo Jesus, a quem ungiste. Veja que diante dessa oração, diante dessas palavras da igreja, nós vemos que o homem é responsável por esse ato terrível de crucificarem o Cristo de Deus. Eles se uniram contra o ungido do Senhor para o matarem conforme a sua própria impiedade, conforme a impiedade dos seus acusadores. Ao mesmo tempo, o próximo versículo, eu parei aqui em Atos 4, 27. O próximo versículo completa, dizendo assim, que Herodes e Pôncio Pilatos, os romanos e os judeus, faziam isso para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Então a cruz se torna, por excelência, o maior encontro entre as verdades da soberania divina e da responsabilidade humana, quando os acusadores de Cristo os matam em um ato cruel e terrível, conforme a sua própria impiedade, e no entanto estão agindo para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. O pior e mais cruel dia da história. Assim se torna também o mais belo dia da história, preenchido pelo maior ato de amor e pelo maior ato de misericórdia. Isaías já havia profetizado esse paradoxo, quando ele disse, em Isaías 53:10, todavia ao Senhor agradou esmagá-lo. Veja só. O ato mais terrível e cruel da história se torna o maior ato de amor e de misericórdia da história. E ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. A cruz, assim, é esse ato sublime que converge as realidades da soberania divina e da responsabilidade humana. E o resultado daquele plano maligno dos inimigos de Deus era resultado do plano divino da vitória de Deus. Isso não te lembra do que nós vimos também, por exemplo, em Josué? Veja, o resultado do plano cruel, violento e maligno dos inimigos de Deus é o resultado do plano da vitória de Deus. E Pedro vai nos revelar isso. Quando Pedro vai dizer o seguinte, ainda em Atos 3, 18 a 20. Mas Deus assim cumpriu o que tinha anunciado anteriormente pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Portanto, arrependam-se e se convertam, para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério.
e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus. Então aqui estão as próprias palavras de Pedro anunciando essa realidade. E diante desse paradoxo, nós percebemos que assim como José foi vendido pela vaidade dos seus irmãos e pelo amor de Deus ao seu povo, Cristo foi morto pelo nosso pecado e pelo amor de Deus ao seu povo. O homem é responsável e Deus é soberano. Assim, o Senhor cumpre o seu plano soberano, que consiste em nos criar pela única razão pela qual valeria a pena que nós fôssemos criados, que é a comunhão com Ele. E veja que aqui pessoas se embaraçam e se confundem, tentando enxergar em Deus alguma espécie de necessidade, de vaidade ou de egocentrismo. Deus não é egocêntrico, Deus é teocêntrico. Só que Ele é Deus. Então veja que se Deus nos criasse para qualquer outro destino ou outro propósito que não fosse o propósito de ter comunhão com Ele, Ele estaria nos criando para um propósito inferior e por isso estaria sendo egoísta. E por isso estaria sendo vaidoso. Porque não seria o melhor propósito para o qual Ele poderia nos criar. Porque se Ele nos cria para o melhor propósito para o qual Ele poderia nos criar, Ele nos cria para a sua própria glória. Porque Ele é digno dessa glória. E para que nós não percebêssemos a sua dignidade dessa glória, nós teríamos de ser criados para algo inferior a isso. Mas não fomos. Então, se Deus nos tivesse criado para qualquer outro fim, Ele estaria nos privando do melhor fim que nós poderíamos ter e do desfrutar da sua comunhão. Entenda que, desde a eternidade, a Trindade vive em pleno, perfeito e absoluto amor. Certo? Desde a eternidade, imagine só, a Trindade está nesse relacionamento eterno, nesse relacionamento intratrinitário, onde existe ali uma harmonia perfeita, um amor absoluto, um amor no qual não há nenhuma mácula, nenhuma necessidade, nenhum egoísmo. Eles estão plenamente satisfeitos nesse amor trinitário, desde a eternidade. E quando Deus encarna para nos redimir, quando Deus se torna homem, Ele nos eleva a um lugar inimaginável para nós. Porque Ele nos coloca para dentro desse amor intratrinitário. O que Deus faz em toda essa obra, esquece a terra geográfica de Israel. Esquece o trono físico de Davi. Esquece o povo enquanto carne e osso e etnia. A história que Deus está conduzindo é muito maior do que essa. E essas coisas são estruturas, degraus, sombras que apontam para a obra que Deus está de fato fazendo. Quando você passa a entender que Deus nos chamou para dentro desse amor perfeito intratrinitário quando Ele encarnou. Sabe por quê? Porque existe um trono, que é o trono de todo o universo. Existe um trono, que é o trono de toda a soberania. Existe um trono que governa absolutamente todas as coisas. E você sabe quem está sentado nesse trono? Um homem. Um homem. Um de nós. Você está entendendo como isso nos torna diferentes de todo o resto que há? O que existe sentado no trono de Yahweh não é um anjo. O que existe sentado no trono de Yahweh é um homem. O Deus homem, Jesus Cristo. E por isso, quando Deus encarnou, Ele nos convocou, nos trouxe, nos puxou para dentro de uma relação intratrinitária de amor perfeito, do qual de outro modo jamais nós poderíamos experimentar. Esse lugar, essa história, ela é sublime. E nós fazemos parte dela. Enquanto nós estamos
sendo participantes desse amor perfeito, por essa obra que Jesus faz, e assim nós somos conduzidos a um estado da maturidade cristã. Enquanto nós temos esse lastro deste homem que está sentado no trono de Yahweh. Por isso as promessas de Deus não eram a respeito de uma etnia, não eram a respeito do trono físico de Davi, não eram a respeito de uma terra que tem esse pó que nós batemos com os nossos pés e do qual viemos. Existe uma superestrutura por trás dessas estruturas, que é o trono santo de Deus, que é o povo santo de Deus, que é a Jerusalém santa de Deus. Esse é o povo, esse é o trono, essa é a terra. E tudo o que nós estamos vendo nessa história é como que uma ilustração que nos conduz para a revelação dessa verdade. Então, ao olhar para a soberania e responsabilidade, nós não podemos explicar os mecanismos pelos quais essas duas verdades interagem, pois são mecanismos eternos que não nos foram revelados e sobre os quais nós não temos linguagem capaz de descrevê-los. Mas nos foi revelada a verdade não contraditória, ainda que misteriosa, de que Deus governa soberanamente cada átomo da existência e em seu governo cria homens livres para agirem conforme a própria vontade, sendo por ela responsáveis, enquanto Ele nos conduz até o nosso destino final, que é o destino com Ele. Assim, nós podemos entender como a soberania divina e como a responsabilidade humana interagem no Éden, na antiga aliança e agora na nova aliança, enquanto nós encontramos a consumação de todas essas verdades que estão reveladas para nós nas Escrituras. Como nós atrasamos o início hoje, eu não vou dar tempo de perguntas, mas nós temos nosso café para as nossas perguntas, ok? Então, se você tiver alguma dúvida, eu terei prazer em te ajudar a entendê-la. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer, Pai, por essa história da redenção tão maravilhosa que o Senhor escreveu e que o Senhor nos convidou para sermos participantes dela. Obrigado, Pai. Nós não merecemos nada disso. Eu quero pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor coloque no nosso coração uma devoção sincera e verdadeira pelo Senhor, que ao contemplarmos essa verdade, o nosso coração possa ser movido irresistivelmente em sua direção. Pai, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha nos abençoar com uma porção nova do Teu amor nessa manhã. Que o nosso coração seja vivificado pelo Teu Espírito. Que os nossos desejos sejam alinhados com a maneira como o Senhor deseja conduzir a nossa história. Que nós não venhamos a ser, Deus, homens e mulheres rebeldes, mas que nós possamos responder conforme essa nova natureza livre que o Senhor nos deu, conforme a ação do Teu Espírito em nosso coração. Que o Senhor nos visite com poder e graça, Deus, nas nossas vidas e nas nossas casas. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.